nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, ainda que Ele me mate, nele eu confiarei. Esta palavra é de Jó. Jó, no auge do seu sofrimento, na sua doença, nas desgraças que tinham lhe acontecido, ele vem com esta frase lapidar. Vocês podem pegar lá no livro de Jó, no capítulo 13, no versículo 15. Ainda que ele me mate, ele está se referindo a Deus. Ele vive os seus infortúnios como um crente, como um homem de fé. Ele sabe que nada passa despercebido aos olhos de Deus. E ele sabe que tudo aquilo que acontece procede do querer ou do permitir do Senhor. Então ele, no seu sofrimento, diz: ainda que ele me mate, eu nele confiarei. Percebe aqui, meus irmãos, que fé profunda. Isto é, não é uma fé interesseira, em que, porque eu creio, eu coloco Deus no canto da parede, exigindo-lhe uma graça. Ele estava leproso, ele tinha perdido todos os seus bens, ele tinha perdido os seus filhos, e ele estava sendo acusado pelos seus amigos e pela sua esposa. E ele diz: se eu morrer assim, nele, em Deus, eu continuarei esperando. Por que é que eu estou, por que é que eu começo a homilia de hoje com esta palavra? Porque é um contexto semelhante, um contexto espiritual, um contexto psicológico, um contexto de fé, semelhante aos servos Sidraque, Misaque e Abdênago. Eles são presos pelo rei Nabucodonosor. Eles serão lançados na fornalha ardente, e eles dizem o quê? Olha, Deus pode nos salvar, mas se Ele não quiser nos salvar das chamas,
nós continuaremos acreditando nele. Percebe aqui, meus irmãos, que fé imitável. Quantas vezes isso aqui todos nós apliquemos a nós. Quantas vezes nós temos a tentação de, porque cremos, colocar condições na ação de Deus na nossa vida. Sidraque, Misaque e Abidênago tinham sido presos por causa do Senhor. Então eles tinham razões humanas para dizer: ora, se eu estou sofrendo por causa de Deus, Deus então tem obrigação de me salvar. Eles não fazem isso. Eles dizem: se Deus pode nos salvar da fornalha ardente, mas se Deus quiser que nós queimemos, nós queimaremos. Se Deus quiser que nós nos acabemos queimados na fornalha, louvado seja Deus. Quem aqui está disposto a uma palavra semelhante, de dizer: Senhor, eu creio em Ti, e se todas as graças que eu estou pedindo não me forem concedidas, eu continuarei crendo, e se os meus medos se realizarem, eu continuarei crendo, porque embora eu não vos compreenda, em vós espero. Embora eu não vos compreenda, eu confio em vós, eu creio em vós, eu sei que vós sois bom, e o vosso querer e as vossas permissões são sempre para o meu bem, são sempre para uma razão maior, para o meu bem e para a glória de Deus, para a salvação dos meus irmãos. É esta, meus irmãos, a fé que nós precisamos lapidar em nós. Então foi por isso que Jó capítulo 13, versículo 15, vai dizer: ainda que ele me mate, eu nele esperarei, eu nele confiarei. Eu espero que vocês copiem essa frase no seu caderninho espiritual, ou vai ter permissão agora de mexer no celular, de digitar lá no celular rapidinho, no bloquinho de notas, para não esquecer: ainda que ele me mate, nele eu confiarei, nele eu esperarei. Ou a frase daqui, da primeira leitura de hoje, Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18, se ele quiser me salvar do fogo, ele poderá. Se ele não quiser, se ele permitir que eu seja queimado, eu continuarei. Nós continuaremos adorando a Deus e não adoraremos a estátua de ouro que Nabucodonosor, aquele ídolo que Nabucodonosor queria que eles adorassem. Vamos agora dar um segundo passo. Então, o primeiro passo que nós acabamos de dar é: Senhor, independentemente de como for a minha vida aqui na terra, eu confiarei em Ti, eu esperarei em Ti, e eu procurarei fazer em tudo a Tua vontade. Este é o primeiro passo. O segundo passo que a liturgia de hoje nos oferece. Vamos aqui para o contexto. Nabucodonosor, os israelitas tinham sido deportados para a Babilônia, eles eram escravos, e o rei Nabucodonosor deu uma ordem que em alguns momentos do dia, todos deveriam se prostrar em adoração aos ídolos nacionais, e à estátua de ouro do imperador, de Nabucodonosor. E Sidraque, Misaque e Abidênago sabiam que isso um judeu não poderia fazer. E não obstante muitos judeus isso fizessem, eles não fizeram, sabendo que arcariam com as consequências dessa desobediência a uma lei má. Aquela lei era má,
e nenhuma lei má deve ser obedecida. Importa obedecer primeiramente a Deus, que aos homens. Nós sabemos disso. E os judeus também sabiam. Então, Sidraque, Misaque e Abidênago, porque aquelas leis eram más e eles não estavam dispostos a obedecê-la, eles foram lançados na fornalha ardente. Meus irmãos, esta situação em que os jovens Sidraque, Misaque e Abidênago vivem é uma situação semelhante à que nós estamos vivendo e que começaremos em plenitude a viver. Isto é, nós, cristãos, começaremos a ser considerados criminosos. Sidraque, Misaque e Abidênago começaram a ser considerados criminosos. Por quê? Porque eles estavam cometendo algum crime. Sim, as leis se tornaram más e era a lei que os deuses e a estátua de ouro do imperador, do rei, deveria ser adorada. Então, porque as leis se tornaram más, eles, não por culpa própria, mas se tornaram criminosos, porque eles não tinham como obedecer aquelas leis. Nós estamos vendo, no mundo atual, algo semelhante acontecendo. Isto é, as leis atuais têm se tornado más, injustas, impraticáveis pelos cristãos. E aí, consequentemente, eles nos tornam criminosos, não porque nós façamos o mal, mas porque nós não queremos deixar de obedecer a Deus e fazer aquilo que Ele nos ensinou. Por esses dias, tem circulado nas mídias sociais a notícia de que no Reino Unido, os cristãos começaram a ser tratados como extremistas, como criminosos, porque a legislação começou a dizer que todo aquele que começar com discurso de ódio a falar mal do aborto, do casamento entre pessoas do mesmo sexo e da ideologia de gênero, terá uma atitude contrária à legislação vigente no Reino Unido. Percebe? Essa lei é má, porque agora nós cristãos não podemos mais fazer aquilo que há mais de 2000 anos fazemos e que os judeus já faziam: evangelizar, corrigir as pessoas, chamar o pecado de pecado, chamar as pessoas à conversão de vida. Não podemos mais. Nós não podemos mais ensinar o 5º mandamento da lei de Deus: não matar, porque nós só podemos dizer aquilo que agrada ao rei. Nós não podemos fazer aquilo que desagrada ao rei. Percebe? Que é a mesma situação de Sidraque, Misaque e Abidênago. Só que Sidraque, Misaque e Abidênago estavam dispostos a serem lançados na fornalha ardente, mas não desobedecer a Deus. Deixa eu ler aqui os versículos, Daniel, capítulo 3, versículos 17 e 18. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, Ele pode nos libertar de tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não quiser nos libertar, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses, e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. Então esta atitude desses 3 jovens, que deve ser exemplar para nós. Isto é, nós também devemos dizer o quê? Se Deus quiser nos livrar da perseguição, Deus nos livrará. Mas se Deus, se aprouver a Deus, pelos seus desígnios, que eu passe e sofra a perseguição, eu passarei e sofrerei a perseguição
mas não abandonarei os mandamentos de Deus, nem prestarei culto aos mandamentos dos homens. Porque o que é que eles querem que nós façamos? Que nós fiquemos calados diante, que nós não apenas fiquemos calados, mas que nós aprovemos até com o nosso silêncio o aborto. Mas nós cristãos, se isso fizermos, nós nos tornaremos omissos e cúmplices, porque nós temos o dever de anunciar e denunciar, de anunciar a verdade e denunciar o erro, de chamar as pessoas para a verdade e consequentemente tirá-las do erro, como diz aqui o evangelho de hoje. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Então, quando nós conhecemos Jesus, que é a verdade, e nós levamos Jesus ao conhecimento de outras pessoas, consequentemente, nós as libertaremos do pecado. Mas, imagine um pai, por exemplo, que se ele ensinar, isso já está acontecendo, se ele ensinar ao seu filho que as práticas homossexuais são más, são pecaminosas, ele pode ser preso, porque ele está com um discurso de ódio, ele está fomentando o ódio no coração do seu filho. É isso que as leis humanas dizem, mas não é isso, meus santos, o que a lei de Deus diz. A lei de Deus diz: ai daquele que chama ao mal bem, ai daquele que diz ao escuro claro, ai daquele que chama o pecado de santidade. Então o pecado é pecado, e nós, com todo respeito e com toda a caridade, porque dizer a verdade é caridade, nós devemos dizer, mesmo sabendo que isso nos atrairá retaliações. Mas nós sabemos que se Deus quiser nos livrar, Deus pode. Mas se Deus não quiser nos livrar, nós mesmo assim, nós iremos servi-lo, nós iremos ensinar o Evangelho, pregar o Evangelho, sabendo que é uma alegria, é uma honra, é uma eleição sofrer por causa da palavra de Deus, sofrer por causa do próprio Deus. Então, não tenhamos dúvidas que isso que já está acontecendo vai se tornar cada vez mais presente. Vão querer que as religiões acolham o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e aqueles que isso não aprovarem serão perseguidos. Vão colocar goela abaixo que nós cristãos fiquemos calados diante do aborto, e até mesmo preguemos que em alguns casos, por que não há nenhum problema, é melhor interromper a gravidez do que trazer uma criança para uma vida infeliz. Isto é, são sempre eufemismos, abrandamentos. Interromper a gravidez, não, matar uma criança na barriga da sua mãe, é isso o que se chama um aborto. Mas o simples fato de isso dizer, inclusive dentro de uma igreja, pouco a pouco vai se tornar um discurso de ódio, digno de perseguição e de prisão até, de ser lançado na fornalha ardente. A ideologia de gênero, que já começou a ser ensinada nas escolas do nosso país, já começou assim, pelas brechas das leis más, e independente das leis, isso já começou a ser ensinado. E vá um pai dizer que não quer que isso seja ensinado ao seu filho, porque isso é pecado, aquele pai vai ser tido como uma pessoa desequilibrada, que está fazendo mal àquela criança, e pode até correr o risco de perder a guarda, como já aconteceu em outros países,
perder a guarda dos seus filhos, porque aquele pai e aquela mãe são bitolados, são desequilibrados, são cheios de ódio no coração e estão fazendo mal àquelas crianças. É melhor que elas sejam entregues a uma instituição do governo do que serem deformadas por aquela mentalidade retrógrada, medieval, má, cristã daqueles pais. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda uma fé firme, porque chega de cristão que quer, por causa da sua fé, ser tratado como um bibelô, ser colocado numa redoma de vidro. Nós precisamos estar dispostos a sofrer por causa da nossa fé. E nós precisamos então pedir a Deus, por intercessão dos nossos campeões na fé, dos nossos lutadores, valentes lutadores na fé, para que nós também tenhamos esta mesma coragem, esta mesma disponibilidade, esta mesma parresia, esta mesma fé que um Santo Atanásio teve, que um São José Luís Sanches del Rio teve, que morreu gritando viva Cristo Rei, que outros santos que sofreram por causa da verdade tiveram, porque nós estamos nos aproximando de um mundo que o cristão ou será um mártir, nem que seja vivendo um martírio branco, um martírio cotidiano, mas o cristão ou será um mártir ou não será nada. Repito, nós estamos nos aproximando de um período em que os cristãos ou estão dispostos ao martírio ou vão apostatar a sua própria fé. Que Deus, meus santos, nos conceda do alto as virtudes e as graças de que precisamos, para que nós estejamos dispostos a dizer como Jó: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.